oitavo ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, na página 12, ainda é continuidade, tá certo? Do que foi visto lá na semana passada. Temos a letra C, que diz assim: converse com seus colegas e professor. É possível afirmar que as grandezas, altura e massa de uma pessoa são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Então, vejam só, as grandezas, altura e massa de uma pessoa não são nem diretamente nem inversamente proporcionais, porque não existe uma relação de proporção, tá certo? Entre essas grandezas, tá certo? Pois elas não variam nas mesmas proporções, nem em proporções inversas, tá certo? Então, aqui não tem nada a ver, porque a altura da pessoa, ela aumenta, a massa corporal também tem que aumentar, tá certo? Então, não existe aí uma relação de proporcionalidade, certo? Então, vamos verificar sua compreensão. Então, a Alice tem 14 anos de idade, ela tem 1,59 m de altura e 62 kg, tá certo? 62 quilos. Então, ela pretende levar uma vida mais saudável, por isso procurou um profissional da área de educação física para montar um projeto adequado ao seu biotipo e que a ajude a melhorar seu condicionamento físico. Juntos, eles estabeleceram uma meta: perder 5 kg em 6 meses e conseguir correr 4 km por dia. Além disso, a jovem deverá fazer uma reeducação alimentar, mantendo um cardápio saudável e balanceado, consumindo aproximadamente 2.300 calorias por dia. Então, após ler o texto acima, responda: quais são as grandezas existentes na situação apresentada? Vimos que grandezas é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído. Então, podemos identificar que nesse texto as grandezas são idade, tá certo? Temos aqui 14 anos, a idade, a altura, 1,59 m, tá certo? A massa corporal, no caso o peso, 62 kg. O tempo, tá certo? Em meses e dias, temos aqui, ó, o tempo, tá certo? Que diz aqui 6 meses, tá certo? E temos também distância e calorias, tá certo? Temos aí a distância de 4 km e temos aqui a caloria de 2.300 calorias por dia, tá certo? E temos aqui também o tempo, que fala de dias, ok? Então, a nona questão tem assim: um site de equipamentos para prática esportiva quer comercializar halteres de 1 a 10 kg. Fez um anúncio com a seguinte promoção: monte seu kit de halteres completando exatamente 12 kg e pague apenas R$ 81. Então, na letra A, escreva pelo menos 2 maneiras de combinar os halteres para obter o preço oferecido na promoção anunciada. Então, temos aqui alguns exemplos de resposta. Então, vocês têm que montar até 12 quilogramas, tá certo? Para se pagar o valor de R$ 81. Então, pode ser 2 halteres, cada um com peso de 6 kg, tá certo? Ou 2 halteres de 2 kg e 2 halteres de 4 kg, então formando aí 12 kg, certo? Porque 2 halteres de 2 kg dá o quê? 4 kg. Com mais 2 halteres de 4 kg dá 8 kg. Então, 4 mais 8 é igual a 12, certo? Então, temos aqui esses exemplos de resposta, vocês poderão estar montando outros, tá certo? Então, letra B. Poderia ser 1 de 10 kg, não é isso? E 2 de 1 kg. Então, aí fica a critério de vocês, no entanto, que chegue a 12 kg para se pagar o valor de R$ 81. Letra B. Nessa promoção, qual é o preço de cada quilograma de halter? Registre seus cálculos no espaço indicado, tá certo? Então, nesse caso, vocês fariam o quê? 81, que é o valor pago, dividido por 12 para saber quanto está se pagando por cada quilograma. 81 dividido por 12 é igual a 6,75, ou seja, cada quilograma de halter custa R$ 6,75. Letra C, completa a tabela abaixo, registrando o preço de cada tipo de halter nessa promoção, de acordo com a sua massa em quilograma. Então, temos aqui uma tabela, onde a primeira linha é a massa de halter em quilogramas, tá certo? E temos o preço na promoção em reais. Então, halter de 1 kg equivale a R$ 6,75. Se forem 2, então aqui só vai fazer 6,75 vezes 2, 13,50, tá certo? Se forem 3, então seria 6,75 vezes 3, R$ 20,25.
4. Então, multiplicaria aqui 4 vezes 6,75, R$ 27,00. 5 vezes 6,75 seria R$ 33,75. 6 vezes 6,75, R$ 40,50. 7 vezes 6,75, R$ 47,25. 8 vezes 6,75, R$ 54,00. 9 vezes 6,75, R$ 60,75. E se fosse aí 10 quilogramas, se pagava um valor de R$ 67,50, tá certo? Então, letra D, quais são as grandezas que aparecem na tabela acima? Elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Por quê? Então, as grandezas são quem? Massa dos halteres e o valor da compra, que é o preço. Essas grandezas elas são diretamente proporcionais, pois quando um aumenta a massa do haltere, o preço também aumenta na mesma proporção, tá certo? Então, quando aqui, ó, a massa foi aumentando, o preço também foi aumentando. Então, as grandezas aí são o quê? Diretamente proporcionais, tá certo? Letra E. Escreva uma sentença algébrica que relacione o preço P, tá certo? O preço P, a ser pago por cada tipo de haltere comprado no site com sua massa M. Então, sabemos que o preço P pago será igual a 6,75 vezes a massa do haltere, tá certo? Em quilograma, ok? Então, fica P igual a 6,75 M. Lembrando que P é o preço a ser pago e M aqui é a massa, tá certo? A massa do haltere, tá bom? Letra F, utilize a malha quadriculada ao lado para construir um gráfico de colunas que represente a situação apresentada. Coloque o título no gráfico e nos eixos. Então, temos aqui, tá certo, a malha quadriculada, vocês deveriam colocar aí o título, que é o valor de halteres por quilogramas. Então, aí teriam dois eixos. O eixo aqui é vertical, tá certo? Onde vocês teriam que colocar também o nome referente a esse eixo, que é o preço em reais. E aqui nós temos o outro eixo, o eixo vertical e o horizontal, que se refere à massa do haltere em quilogramas, tá certo? Então, aí vocês teriam que montar um gráfico de colunas, no qual os retângulos estão na sua forma vertical. Então, vocês iriam colocar referente aos valores que foram encontrados, tá certo? Na tabela anterior. Então, aqui, ó, 1, que é a massa do haltere, pagou R$ 6,75. Então, aqui vocês iriam colocar 1, tá certo? E iriam colocar o valor de R$ 6,75. 2, se paga quanto? R$ 13,50. Então, vocês iriam colocar todos os valores, tá certo? Aumentando, porque vocês sabem que no caso aí é crescente. Quando a massa aumenta do haltere, o valor a ser pago também aumenta, tá certo? Lembrando que a distância entre cada um desses retângulos deve ser sempre o mesmo e também a largura desses retângulos também deve ser o mesmo, tá bom? 10ª questão. A natação é uma atividade física que traz inúmeros benefícios à saúde, como perda de calorias e ampliação da capacidade respiratória. Então, no centro esportivo de um bairro, 3 bombas d'água com capacidade de 10.000 litros por hora levam 40 horas para encher uma piscina. Para diminuir esse tempo, serão instaladas mais 3 bombas d'água com a mesma vazão. Então, letra A. Analise com seus colegas e professor as grandezas quantidade de bombas d'água e tempo para encher a piscina. São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e por quê? Então, são inversamente proporcionais, pois ao aumentar a quantidade de bombas, diminui a quantidade de horas necessárias para encher a piscina. Não é verdade? Porque se tem mais bombas para encher a piscina, então o tempo para encher aquela piscina irá diminuir. Então, se uma grandeza aumenta e outra diminui, então as grandezas aí são inversamente proporcionais, tá certo? Letra B. Após a instalação das 3 bombas d'água, teremos 6 bombas, tá certo? Funcionando simultaneamente. Então, qual será o tempo necessário para encher essa piscina? Registre suas conclusões no espaço ao lado. Então, com 6 bombas funcionando, a piscina ficará cheia em 20 horas. Porque se dobrou aqui, tá certo, a quantidade de bombas, então quer dizer que o tempo irá reduzir a metade. Porque de 3 para 6, então dobrou a quantidade de bombas, tá certo? Então, aqui, ó, com 6 bombas funcionando, a piscina ficará cheia em 20 horas, onde com 3 ficava cheia em 40 horas, tá certo? Pois, se é dobrado o número de bombas, o tempo é reduzido à metade. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Temos aqui que 3 bombas
tá certo? E enche a piscina em 40 horas. Se eu multiplicar a quantidade de bombas por 2, ficar 6 bombas, então o tempo será reduzido à metade. 40 dividido por 2, então no caso essa piscina ficará cheia em 20 horas, certo? Letra C. Quanto tempo, tá certo, uma bomba d'água levaria para encher essa piscina? Então, se 3 bombas, a piscina fica cheia em 40 horas, então se for agora uma bomba, então eu estou dividindo o quê? A quantidade de bombas, tá certo, por 3, tá certo? Porque se vai ficar uma bomba, então eu dividi por 3. Então, se eu reduzir, tá certo, na terça parte a quantidade de bombas, então quer dizer que o tempo será multiplicado por 3. Então, essa piscina ela ficará cheia, tá certo, em 120 horas, tá bom? Então, com uma bomba funcionando, a piscina ficará cheia em 120 horas, pois se o número de bombas é dividido por 3, é preciso multiplicar o tempo por 3, porque as grandezas são inversamente proporcionais, certo? Então, aqui se reduziu na terça parte a quantidade de bombas, então o tempo será multiplicado por 3. 40 vezes 3, 120 horas, certo? Letra D. Preencha a tabela a seguir, que relaciona o tempo T, que será gasto para encher a piscina em horas, com o número de bombas utilizadas no enchimento. Então, temos aí que o número de bombas, no caso vai de 1 aqui até 10, e o tempo para enchimento em horas. Então, temos que tá certo, essa piscina ficará cheia em 120. Bastava vocês aqui dividirem 120, porque se eu já tenho referente a 1 hora, tá certo? Para saber com relação às demais horas, então, nesse caso, você vai dividir esse 120 horas, tá certo? Dividido pelo número de bombas. Então, 120 dividido por 2, 60, tá certo? 120 dividido por 3, 40. 120 dividido por 4, 30, tá certo? 120 dividido por 5, 24. 120 dividido por 6, 20. 120 dividido por 7, daria 17,14. Agora, 120 dividido por 8, 15. 120 dividido por 9, 13,33, que seria o quê? 13 horas e 20 minutos. E agora, 120 dividido por 10, 12 horas, tá certo? Na letra E tem assim: escreva no espaço indicado a sentença algébrica que relaciona o tempo T, que será gasto para encher a piscina em horas, e o número de bombas N utilizadas no enchimento. Vejam que a cada 120 horas se utiliza uma bomba. Então, no caso, a expressão algébrica que representa essa situação seria T, que seria o tempo, igual a 120, que no caso é a quantidade de horas, dividido pelo número de bombas, que eu estou representando por N, como a questão pediu. Então, a expressão algébrica seria T igual a 120 dividido por N, certo? Letra F, utiliza a malha quadriculada ao lado para construir um gráfico de colunas que representa a situação apresentada. Coloca o título no gráfico e nos eixos. Então, temos aí, ó, certo? Referente a essa tabela, certo? Temos que com uma bomba se leva 120 horas, certo? Com 2 bombas se leva o quê? 60 horas. Com 3 bombas, tá certo? Se leva o quê? 40 horas. Então, vocês iriam aí construir um gráfico de colunas, tá certo? Colocando aí os nomes para seus eixos. Aqui eu tenho tempo para o enchimento em horas, é o eixo vertical, e o horizontal é o eixo que se refere aos números de bombas, tá certo? Eu não coloquei aqui, mas vocês precisavam colocar o título, que seria aqui o tempo necessário para se encher uma piscina. Seria o título para esse gráfico, tá certo? Não esqueçam não de colocar, não, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem lá no direct, que eu estarei lá disponível para responder vocês, tá certo? Então, construam aí de forma bem organizada, obedecendo as regras de a largura dos retângulos serem sempre o mesmo e a distância entre cada um desses retângulos também ser o mesmo, tá bom? 11ª questão. Os participantes de atividades físicas procuram roupas adequadas. Por isso, o mercado da moda esportiva está em alta. Observe as tabelas abaixo, exibidas por um site que comercializa artigos esportivos, e faça o que se pede. Então, temos aqui camiseta que não retém o suor, tá certo? O número de peças, e tem aqui o valor em reais. Temos aqui sungas de banho, temos aqui o número de funcionários e o tempo necessário para fabricar 100 sungas em horas, certo? Então, aqui, analise os valores exibidos em cada tabela e escreva nos espaços indicados abaixo se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.
Então, percebam aqui que quando o número de peças, aqui referente à camiseta, que não retém suor, ela aumentou, o valor também, tá certo? Se aumentou. Com relação a essa outra tabela, percebam que com relação ao número de funcionários, quando o número de funcionários foi diminuindo, o tempo para a produção de 100 sungas foi aumentando, tá certo? Quando se tinha 40 funcionários, se levava o quê? 8 horas para produzir 100 sungas. Quando se reduziu a metade o número de funcionários, o tempo foi multiplicado por 2, tá certo? Então, aqui, ó, o número de peças e valor em reais, o número de peças e o valor em reais, tá certo? São grandezas o quê? Diretamente proporcionais, porque quando o número de peças aumenta, o valor a ser pago por elas também irá aumentar. Agora, o número de funcionários e tempo necessário para fabricar 100 sungas em horas. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais, porque quando o número de funcionários diminuiu, o tempo para a fabricação das sungas aumentou, tá certo? Regra de 3 simples, que foi o conteúdo trabalhado hoje. Então, ó, as receitas que contêm poucas calorias estão sendo muito preparadas pelas pessoas que desejam uma alimentação saudável. Em um restaurante de comida natural, com 5 kg de farinha integral, é possível fazer 70 pães, tá certo? Então, com 8 kg de farinha, quantos pães podem ser feitos? Então, lembre-se, regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, tá certo? Dos quais conhecemos apenas 3 e vamos encontrar um quarto valor. Então, quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, se eu dobro o valor de uma grandeza, a outra também vai dobrar. Então, só tenho aqui, ó, 11, tá certo? E 4. Dobrei aqui o valor de uma grandeza, foi para 8. Então, a outra grandeza também será dobrada. 11 vezes 2, 22, tá certo? Então, aqui, se fôssemos fazer, utilizando aí a regra de 3, colocaríamos o quê? Primeiramente, a grandeza no qual eu quero encontrar, 11 está para interrogação, assim como 4 está para 8. Faríamos o quê? Produto do meio pelos extremos. 4 vezes interrogação, 4 interrogação, 11 vezes 8, 88. Daí, o 4 está multiplicando, passaria dividindo. 88 dividido por 4, 22, certo? Agora, com relação às grandezas inversamente proporcionais, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui interrogação, está para 6. Nesse caso, como é inversamente, eu tenho que inverter essas grandezas. Ficará 40, está para 5. Daí, faríamos produto do meio pelos extremos. 5 vezes interrogação, 5 interrogação, 40 vezes 6, daria 240. Tá certo? O 5 que estava multiplicando passaria dividindo. 240 dividido por 5 é igual a 48. Vejam que aí a variável que foi utilizada foi uma interrogação, tá certo? Normalmente utilizamos o quê? O x, o y. Então, aí fica a critério de vocês. Letra A. As grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais? E por quê? Tá certo? Referente a esse problema aqui. Então, as grandezas elas são diretamente proporcionais, pois se dobrar a quantidade de pães, é preciso, tá certo? Dobrar a quantidade de farinha, tá bom? Então, a quantidade de pães, se dobrar, dobrará também a quantidade de farinha, tá certo? Então, aí as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Então, agora, letra B, preencha a tabela para ajudar o dono do restaurante com os cálculos. Faça seus registros no espaço abaixo. Então, temos aí farinha integral. Se vocês observarem aqui, ó, diz que com 5 kg de farinha integral é possível fazer 70 pães, tá certo? Então, as grandezas são quem? Farinha integral e quantidade de pães, tá certo? Então, aqui, com 5 kg de farinha, dá para fazer 70 pães. Se forem aqui 8 kg de farinha, então quantos pães podem ser feitos? Então, representei aqui, ó, vocês colocariam um X, aqui eu já coloquei o resultado, mas colocariam um X. Então, se a quantidade de farinha aumentou, então a quantidade de pães a serem produzidos também irá aumentar. Nós vimos na letra A que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Então, aí vocês colocariam o quê? 5 está para 8, assim como 70 está para x. Normalmente, a gente coloca o que tem a variável primeiro, mas isso aí não irá interferir no resultado, certo? Então, não inverte nada, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, aí vocês fariam o quê? Produto do meio pelos extremos. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 70, 560. O 5 que estava multiplicando com x passa a ser divisor de 560. 560 dividido por 5 é igual a 112. Logo, é possível fazer 112 pães com 8 kg de farinha. Ok? Segunda questão.
A demanda desse restaurante natural é 112 pães por dia. E os 3 funcionários desse estabelecimento levam 4 horas para produzi-los. Num determinado dia, um dos funcionários faltou, trabalhando no mesmo ritmo. Quantas horas os funcionários levarão para produzir a quantidade de pães que o restaurante ele precisa? Letra A. As grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Então, vejam só, eu tenho 112 pães para serem produzidos. Se eu tenho 3 funcionários, eles conseguem produzir essa quantidade de pães em 4 horas. Se eu reduzo a quantidade de funcionários, então quer dizer que o tempo para produzir esses pães irá aumentar, não é verdade? Então, quando a quantidade de funcionários diminui, o tempo vai aumentar. Então, as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Então, as grandezas são inversamente proporcionais, pois se diminuir a quantidade de funcionários, o tempo para produzir os 112 pães aumentará na proporção inversa, certo? Letra B. Preencha a tabela para ajudar os funcionários a calcular o tempo necessário para produzir os pães. Registre seus cálculos no espaço abaixo. Então, ele já colocou aqui as grandezas, que é o número de funcionários. No caso, inicialmente eram 3, depois reduziu, tá certo? Faltou 1, ficaram 2. E, no caso, o tempo utilizado para produzir 112 pães em horas. Nesse caso, eram 4 horas. Eu quero saber quanto tempo vai levar para produzir esses pães com apenas 2 funcionários, tá certo? Então, primeiramente, temos que identificar quem são as grandezas. Depois, verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Nesse caso, se o número de funcionários diminuiu e o tempo para a produção desses pães irá aumentar, então as grandezas são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, o que foi que eu fiz? Vocês podem manter, tá certo? Uma grandeza e inverter a outra. Eu mantive essa, 3 está para 2, e inverti essa outra. Eu chamei o valor que eu quero encontrar de x, tá certo? Então, ficou o quê? 3 está para 2, assim como x está para 4. Fazendo aí produto do meio pelos extremos, 2 vezes x, 2x, 3 vezes 4, 12. O 2 que está multiplicando com x passa a ser divisor de 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, quer dizer que 2 funcionários irão produzir 112 pães em 6 horas, tá certo? Vejam que quando o número de funcionários diminuiu, o tempo para a produção dos pães aumentou, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades, tanto que vocês registraram no caderno, tá certo? Porque não deu no livro, quanto que vocês fizeram no livro. Então, tirem fotos e mandem lá no meu direct para eu estar anotando a participação de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, não esqueçam de estarem me procurando lá no direct a partir das 3 horas até as 5h30, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou lá esperando vocês, tá bom? Tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Próxima aula, iremos ver regra de 3 composta, tá certo? Então, tchau, tchau!